Pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à aula 2. E essa aula a gente vai falar sobre som direto, só sobre som direto. Claro que vão ter assuntos tangenciais e tal, mas é, vai ser uma aula que eu reservei inteira para a gente falar de som direto. É, só para a gente fazer uma recapitulação, né, que a gente falou até agora, se você está chegando nesse vídeo agora. Esse vídeo, essa série de vídeos, na verdade, esse vídeo aqui que você está assistindo, ele faz parte de um mini curso, né? O som no processo audiovisual, que é um mini curso que composto por 3 aulas, essa segunda aula, e ele foi pago com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, né? Através da Secretaria de Economia Criativa. Não, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né? É uma premiação para os técnicos da cultura. Então, a contrapartida que eu bolei foi esse mini curso online. Na primeira aula, a gente falou um pouco sobre o som de uma forma mais geral, assim, o que eu disse como o campo criado pelo som. Depois, nós falamos sobre o planejamento do som no roteiro, como a gente pode pensar em roteiros sonoros, falamos de Jerônimo Labrada, falamos do trabalho da Iana Kossoi, e mostramos alguns exemplos, especialmente que o chama a atenção do filme do Barton Fink, mas tem, enfim, outras coisas. Depois falamos um pouco sobre o planejamento das filmagens, e agora a gente vai falar sobre som direto, sobre filmagem, sobre set de filmagem. E na aula 3 a gente vai falar sobre a pós-produção de som. Então, basicamente é isso para fazer um resumozinho aí de quem está chegando agora. Eu recomendo que você, se você não viu o vídeo 1, você pare agora esse vídeo e vá lá para o vídeo 1. Cada aula, né, vá para a aula 1. Cada aula tem uma duração de 1 hora, mais ou menos. Essa vai ter de 1 hora e a aula 3 vai ter 1 hora também. Então, volta lá. Então, beleza, vou começar aqui a nossa apresentação de hoje, da aula de hoje. Tá, então, primeira coisa que eu acho que, antes da gente começar a apresentação, eu acho que o som direto é muito fundamental para um filme, já disse isso na outra aula. Mas o som direto, ele vai criar meio que uma... É claro que cada filme é um filme, e assim, uma coisa muito bacana, assim, do audiovisual é que não tem regra. Quando eu falo do audiovisual, eu me sinto não tão confortável, porque eu não tenho tanta experiência nesses outros formatos, como televisão, etc. Então, eu vou falar, no cinema, tudo é possível. Não tem regra para nada. Você pode fazer um filme que você vai... Eu sempre falo assim, divide o som em camadas. Eu, por exemplo, fiz um filme, um documentário, um filme de verão, que era um documentário que essa complexidade, porque no mundo, na vida real, tá tudo junto. Eu tô falando aqui, tem uma serra ali, alguém atende o telefone aqui, passa um carro, etc. Então, os sons eles são simultâneos. No caso desse documentário, não era possível eu trabalhar nessa divisão. Então, você tem o som da música do YouTube, a pessoa tocando guitarra, tem toda uma complexidade, e isso, na verdade, era a encenação do filme e era a sutileza e era a poesia desse filme. Então, nesse filme vai ser assim. Então, o que eu vou falar um pouco nessa apresentação é a gente entender que, beleza, o cinema não tem regra, mas existe uma forma de se fazer cinema, né, se a gente for estudar a história do cinema, que é uma forma hegemônica, que está ligada também a uma dominação política, uma dominação ideológica, né? Está ligada a um sistema capitalista, por exemplo, e essa forma é uma forma onde existe um ABC. Então, e isso influenciou, né, o cinema, etc. Então, eu acho que eu parto um pouco do entendimento de que como se organiza essa forma hegemônica, que é uma forma que meio que nos alfabetizou audiovisualmente desde a sessão da tarde, né, enfim, das novelas. Essa é a forma, tal. Aí, a partir disso, a gente subverte porque a gente quiser. Então, o conteúdo aqui, ele está um pouco em sintonia com essa ideia, né? Eu vou estar apresentando uma forma, que é uma forma da gente entender como que é a hegemonia, né? Os filmes que a gente está acostumado a assistir, que invadem de forma massiva o Brasil, por exemplo, cinema norte-americano no caso,
é, como isso funciona para depois a gente poder fazer, não, eu quero fazer o meu filme que eu quero fazer o meu filme com celular. Né, a gente vai no cinema, os filmes não são feitos com celular, são feitos com câmeras que custam, sei lá, o preço de 10 Ferraris, brincadeira, não assim, mas são coisas caras que demandam uma estrutura de 10 pessoas na equipe de câmera, né, 20 pessoas na equipe de luz, 20 pessoas na equipe de maquinária, equipe de 200 pessoas, então, não, eu quero fazer um filme com celular, quero gravar o som no celular. Pode? Pode, porque não tem regra, no cinema não existe regra. Então, isso é maneiro, assim, um pouco da gente chamar a atenção, assim. Em- então, algo que eu quis destacar só para a gente também ter esse diálogo, assim, sempre essa coisa clara, para a gente não pensar que eu estou privilegiando um certo tipo de cinema ou outro, mas é a forma como eu penso, assim, para tentar passar essas experiências aí para vocês e que isso seja proveitoso, né? Para vocês que querem começar a trabalhar com cinema ou estudar cinema ou já estudam, querem se aprofundar. Eu acho que isso é uma coisa maneira, assim, e tal. E tem mais alguma coisa que eu queria falar nessa apresentação? Eu acho que não. Então é isso, eu defendo o som direto, eu acho que o som direto é super importante. Acho que eu lembrei, eu comecei a falar de tudo isso, por quê? Porque o som direto, cada filme é um filme, acho que foi por isso. E aí tem filmes que o som direto vai ser muito valorizado e filmes em que você vai gravar o som direto e depois vai fazer tudo na pós-produção, vai dublar tudo. E aí quando fala em dublar, não é porque você pega um filme americano e passa no Brasil e aí pega o conteúdo em inglês e contrata dubladores, dubladoras e dublou em português. Não é isso. No cinema a gente tá gravando som direto e aí passa um avião. E aí não deu para entender a minha voz. Aí você chama essa atriz, esse ator, para o estúdio de pós-produção, ele vai falar de novo essa voz, vai ter que sincronizar na boca dessa pessoa, e a experiência para o espectador tem que ser como se aquilo ali fosse natural, som direto, né? É uma dublagem que não é para ser percebida como dublagem. Então, porque se a gente for pensar na história do cinema, no Brasil, vamos falar sobre a história do som direto no Brasil. Até os anos 80, 90, os equipamentos, era muito difícil de você fazer uma boa captação de som direto. Então você tem filmes dublados pelos próprios personagens, grava-se o som na filmagem, aquilo ali é um som guia, e depois você vai para o estúdio e você se dubla. Então você tinha essa estética de um som muito cristalino que você via que ele não pertencia muito bem àquele espaço acústico. E aí depois dos anos 90, anos 2000, claro que existem exceções, nos anos 90, nos anos 2000, você conseguiu ter câmeras, por exemplo, que não faziam muito barulho, porque antes as câmeras você filmavam, como era em película, né? Era analógico, era aquele barulho clássico, né? E aí você imagina, tá filmando, isso vaza pro som, então não conseguia fazer som direto. Os microfones eram grandes, as estruturas eram grandes, tudo era muito caro, etc. Então, dos anos 90 para cá, você conseguiu ter uma prática, padronizada no Brasil, de captação de som direto, e aí você vai para o estúdio dublar uma coisa ou outra. Claro, assim, tem exceções, pode ser uma opção estética dublar tudo, mas, enfim, tem alguns diretoras que trabalham com essa proposta. Por exemplo, assisti um filme chamado do diretor Gabriel Mascaro. Agora claro que me fugiu o nome do filme, mas depois eu vou colocar aqui. Que ele falou: não, eu optei por dublar tudo. E aí o ator falou isso na exibição: não, foi maravilhoso porque esse filme a gente pôde dublar tudo e tal. Então acho que é uma questão estética também. Mas enfim, acho que a minha introdução termina aqui. Tem projetos que o som direto vai ser valorizado, e tem projetos que o som direto não vai ser valorizado. E, e quando o som direto vai ser valorizado e vai ser utilizado como uma ferramenta, eu valorizo muito e eu acho que pode ser um processo muito rico criativamente, uma experiência muito até transcendental, assim, muito bonita, assim, muito poética também. Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar com um profissional chamado Vasco Pimentel, que ele falava muito isso, e aí você via nos olhos dele, assim, na expressão dele, como o som direto pode ser uma etapa muito criativa e muito bonita, assim, muito poética mesmo, assim, na experiência. Então, eu acabo sendo um pouco influenciado por isso.
agora que a gente já fez a apresentação da aula 2, vamos passar pro conteúdo de fato, né? Essa aula, diferente da aula 1, que foi dividida entre a apresentação em 3 partes, essa aula 2 vai ter uma parte única, né? Aqui eu vou começar aqui a apresentação, que vai ter não. É o som direto a aula inteira. E é o que eu chamo de o som direto como campo ampliado. E aí o meu interesse é muito pensar nessa questão do som direto como uma coisa sempre ampliada, né? E depois eu vou explicar um pouco por quê. Então, primeiro, eu tinha falado antes o que é som direto no início, mas agora a gente vai realmente esmiuçar um pouco mais isso. Então, vamos lá. O que é som direto? Geralmente, a gente tem essa associação. O som direto é o quê? É o microfone fazendo a captação do diálogo das vozes, né? Das pessoas aqui falando. Mas será que som direto se resume a isso? Som direto é só isso? Você pegar uma pessoa que está numa locação, fazer a captação da voz dessa pessoa? É só as vozes? Não, a resposta é não. Som direto é muito mais do que você posicionar o microfone no lugar correto, no eixo, para captar bem a voz de uma pessoa. Isso é super importante, mas som direto não é só isso. Som direto é uma série de coisas que envolve vários microfones para captar várias coisas diferentes, seja o som de uma cachoeira específica, gravada numa locação, seja o som gravado com 2 microfones de um ambiente, de um lugar específico, seja de um objeto de cena lá, que é um helicóptero que só vai estar nessa locação, seja aqui, por exemplo, no filme Hermeto Campeão, em que foi gravado o som das abelhas, então é um efeito específico que não é a voz. Ou seja, você gravar, por exemplo, o som de uma chuva, né? Como é que você grava? Você bota um microfone na chuva, vai cair água em cima dele. Você bota o microfone embaixo de um teto, vai ter o som do teto. Então, você bola um esquema específico. Então, claro que para você gravar um helicóptero, para você gravar a cachoeira, para você gravar o som ambiente, para você gravar o som da chuva, para você gravar o som da abelha, você pode fazer isso na pós-produção. Você pode fazer isso na pós-produção. Mas determinadas características, você já está no lugar, vai fazer um filme que era lá no lugar das abelhas, então você já vai estar. Você não vai deixar para gravar isso, para na pós-produção você voltar, já está naquele lugar, grava. Né? Então, o som direto ele é diferente da pós-produção, que você está fechado dentro de um estúdio, com ninguém sozinho, no ar-condicionado. O som direto, você vai para os lugares. E isso acho que tem que ser valorizado, porque o som direto é realmente uma etnografia, um trabalho de campo, onde você vai para os lugares, você entra em contato com os sons do mundo, né? Então é muito interessante que você leve para o estúdio, lá para aquele lugar fechado, enclausurado, muitos mundos possíveis que vão habitar aquele mundo da pós-produção. Então o som direto, voltando a dizer, o som direto não é só captação das vozes. O som direto é captação das vozes, mas muitas outras coisas mais, né? Então, para a gente tentar definir, o som direto, ele é todo o som gravado em ocasião das filmagens. Essa gravação ela pode acontecer, de forma sincrônica, a captação das imagens, ou 2, ela não acontece de forma sincrônica a captação das imagens. Porque, basicamente, como eu já falei na aula anterior, quando a gente está fazendo uma filmagem no cinema, a gente vai captar o som por um dispositivo e a imagem por outro dispositivo, né? E é interessante como o chão vai chamar atenção para a questão da audiovisão e tal, falar que a imagem influencia o som e o som influencia a imagem, mas no cinema, o único momento em que som e imagens estão juntos é na sala de cinema. Em todo o resto, a gente vai atrapalhar o som separado da imagem. Um dispositivo grava o som, um dispositivo grava a imagem. Um dispositivo edita a imagem, outro dispositivo edita só o som. Um dispositivo vai fazer a correção de cor, marcação de luz daquela imagem, outro dispositivo separadamente vai fazer a mixagem de som. Quando eu vou fazer a cópia final, que você finalmente junta a imagem com o som. De todo o resto, ele é
separado, o som é captado de forma separada da imagem. Por isso que eu falo que o som direto ele pode acontecer de forma sincrônica à imagem, os dois filmam o mesmo evento, imagem filma aqui, tá, o lápis cai, o microfone ao mesmo tempo capta o som do lápis caindo. Isso é uma coisa sincrônica. Às vezes, você tem, tipo, por exemplo, a câmera está desligada e você tem, num dia de filmagem, 300 figurantes, que é um filme de um protesto, e aí você vai, um momento você vai querer, com vários microfones, várias distâncias diferentes, captar esse protesto só com os microfones. A câmera vai estar desligada, porque a câmera já captou. E aí, às vezes, por exemplo, a gente tem uma cena de diálogo nessa manifestação, a figuração ela é silenciosa. A figuração faz o quê? Mímica. Para a gente poder captar o som da voz. Mas depois que a gente captou aquilo, e a figuração está lá no fundo de quadro, mas fazendo mímica. Então, aquilo não vai ter o som da figuração. Então, no som direto, você pode aproveitar que aquela figuração está ali, combinar com a direção do filme, que você vai ter meia hora, 20 minutos, enfim. Aí é toda uma questão de planejamento que depois a gente vai conversar, que você quer ser uma gravação de wala, de vozerio. Então, você vai gravar aquela figuração. Então, o som direto, ele pode acontecer de forma sincrônica ou não, né? E aí eu defino como som direto de forma sincrônica, e aí 2 é uma coisa legal, que é o mais rico material a ser trabalhado na pós-produção. Então eu acho que a captação de som direto fica muito interessante a gente pensar a captação de som direto quando a gente tem claro que aquilo ali vai ser trabalhado por uma outra pessoa. Você pode fazer a pós-produção, enfim, ou não importa. O que importa é que aquele material... isso aqui é o meu som direto que eu captei. Você não vai levar para casa e botar na gaveta. Legal, é o meu som direto. Não, aquele som direto, primeiro, ele é o som direto do filme. Então, quando a gente está captando som direto, a gente não está captando o meu som direto. Eu estou captando som direto para o filme, né? Por isso que às vezes falam que as pessoas de som pedem silêncio, são muito chatas. Não é para mim, é para o filme, entende? Então, você vai estar captando para um filme, e isso que você vai estar fazendo, você não vai pegar o seu som direto, colocar na cópia e exibir. Vai ter todo um trabalho de pós-produção. Então, quanto mais a gente tem a consciência de que aquilo vai ser trabalhado por uma outra equipe, e quanto mais você tem consciência de o que é a pós-produção e o que acontece na pós-produção e como os sons são divididos, como são sons trabalhados, melhor você vai fazer seu trabalho de captação de som direto. Então eu acho muito bacana a gente saber que a gente vai pegar o som direto, vai passar para uma outra pessoa, e o cinema é, em essência, esse trabalho coletivo. E aí tem uma coisa, um trunfo do som direto que eu acho muito massa, que eu até coloquei aqui, que determinados sons oriundos do set de filmagem são impossíveis de serem recriados na pós-produção. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar em consideração. A pós-produção pode fazer muita coisa maneira? Pode fazer muita coisa incrível. Mas tem algumas coisas, sobretudo assinaturas acústicas de espaços, que você pode, por exemplo, um telefone toca no Grand Canyon, ou no lugar no Parque dos Três Picos, em Nova Friburgo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Aquele lugar tem uma especificidade acústica. Você pode, no estúdio, recriar, através de plugins, de recursos tecnológicos, de cálculos logarítmicos, recriar esse espaço acústico. Você pode fazer isso. Mas aquele do lugar, com o microfone, com o vento, na hora do dia, com aquela umidade, com aquelas... Aí já fica uma pira meio louca, mas é muito específico. Então, acho que o som direto ele tem esse trunfo também de estar muito próximo à assinatura acústica dos espaços. Beleza. Então, o som direto é diálogos e ações sincrônicas, né? Aí, captados de forma sincrônica a imagem. E aí a gente falou com o mínimo de reverberação possível e boa relação sinal-ruído, né? Relação sinal-ruído, o que é? Relação sinal-ruído é a diferença entre a oscilação da minha voz, eu estou falando aqui, e o fundo sonoro desse espaço. Tem uma serra que eu estou escutando no fundo. Quanto maior for essa diferença entre quando eu não falo e quando eu estou falando aqui para vocês, quanto maior for essa diferença do silêncio à minha fala, melhor para o som direto.
Ou seja, quanto mais o fundo estiver próximo da minha voz falando, pior. Para inteligibilidade, pior para o som direto. Aí você tem uma coisa que é o tal do take alternativo da voz, que a gente pode chamar de audio track, que, por exemplo, eu tenho um plano aberto, grande assim, e que eu tô com um teto muito grande e o boom aqui vai ficar muito distante, o som não vai ficar legal. E ao mesmo tempo eu não tenho uma leitura labial. Na imagem você não consegue ter uma leitura labial. Então você grava e aí depois você vai fazer um take alternativo da voz, captando só o som. Aí você vai aproximar o microfone, isso no set de filmagem, acabou de dar aquele texto, aproxima, e aí você pode usar no plano aberto esse outro take captado só com o som na montagem, né? Porque, por que você não chama esse ator, essa atriz para o estúdio para gravar depois? Porque esse filme vai ser filmado agora. Ele vai ser montado. Essa dublagem só vai acontecer na edição de som, às vezes depois de 6 meses, 1 ano. Então, pensa, se eu fosse um ator, eu tô fazendo um papel, aí depois de 1 ano me liga, então lembra que você fez aquele papel do motorista bêbado que briga com os filhos, agora você tem que dublar a cena aqui que você vai falar pro seu filho que você vai se mudar e vocês nunca mais vão se ver. Caraca, como assim? Eu gravei isso 1 ano, qual que é a emoção? Então, é claro que isso, o take alternativo de voz, ele não funciona sempre, né? E no estúdio você vai ter um controle acústico muito maior. Mas não custa nada. Às vezes custa 1, 2 minutos do seu tempo, lá do set de filmagem, para você chegar... Dá o teste de novo aqui só pro som, aproxima com o microfone, você já resolve um problema de dublagem. Pode ser muito bom. E aí você vai ter a questão do room tone, que é basicamente o room tone, o que ele é? Como a gente viu que o som e a imagem são gravados de formas descontínuas, você vai gravar aqui o meu plano, se estivesse conversando com uma pessoa. Meu plano, oi, tudo bem? Como é que você tá? Aí depois a pessoa vai ser gravado dela depois de 10, 20 minutos. O fundo muda. O som, cada momento o som é diferente, num instante ao outro. Então de 1 minuto, aqui gravou o meu. Depois de 10 minutos, esse fundo vai estar muito diferente, um fundo de outro. Então o room tone é quando no set de filmagem a gente pega o microfone, acabou de gravar a cena, e grava só o silêncio. E aí, isso vai ser usado na pós-produção do som, pode ser usado na pós-produção do som, embaixo, você tem o clipe de som de uma pessoa, deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa de Pro Tools, aqui ó. Aqui você tem, são vários arquivos de som, né? Então você tem, por exemplo, aqui um clipe de som e aqui outro clipe de som. O room tone é um arquivo contínuo, como se fosse esse aqui embaixo, que ele vai unir os dois. Mas também nada é tão simples assim, porque o ideal mesmo é você, por exemplo, quando vai... E aí, o que esse room tone vai fazer? Ele vai diminuir a sensação de que o fundo está mudando, né? Então, o objetivo do room tone é esse. Mas às vezes é muito melhor, por exemplo, você vai gravar uma cena, som tá pronto, som foi, imagem foi. Às vezes, esse momento, antes de você falar ação... Esses momentos de silêncio antes, eles podem ser melhores do que o próprio room tone gravado, porque ele já vai ser o mesmo, entende? Já vai ser o mesmo, porque quanto o tempo passa, muda. Então, o ideal é que você... Som foi, câmera foi. Ação, né? Eu acho que isso é interessante para você garantir esse room tone. E eu, se fosse ator também... Câmera, som, tá todo mundo na loucura do set. Vai ser, vou pegar aí, o som aí, tá o almoço aqui, horas aí, tá, o som foi, ação. Aí o outro, eu preciso. Eu, se fosse ator, eu gostaria de dizer assim, som foi, câmera foi, som, sim, prepara. Aí eu entro no meu personagem, esse silêncio, ó. Ação, eu já tô muito mais preparado, então... O silêncio também, ele é muito importante para concentração. Então, enfim, tudo isso, falei um monte de coisa para falar de room tone. Então, a gente pode gravar também no som direto sons ambientes das locações e entornos. A gente vai estar sempre procurando por assinaturas acústicas. O que daquele espaço pode ajudar a contar a história desse filme? E aí, tudo isso que a gente está falando, audio track, room tone, som ambiente, só som, wala... Isso vai ser... Você não vai na hora falar, vou. Isso você planejou antes com o diretor de som, com a diretora de som. Você teve reunião. Você sabe o que cada locação vai te oferecer. Isso você vai fazer uma planilha de tudo que vai ter que gravar em cada locação. Então, isso é super organizado. Você vai conversar com a assistente de direção, o assistente de direção fala, olha, eu preciso dessa locação de 10 minutos de ambiente, eu preciso gravar isso, eu preciso me deslocar
Então tem toda uma questão organizativa fundamental, porque o set de filmagem é um lugar que vão trabalhar muitas pessoas ao mesmo tempo. E o tempo de todo mundo junto, somado. Então o tempo é um recurso muito caro para o cinema. Então, quanto mais organizado você tiver, melhor. Porque vão ter muitas pessoas ali e aquilo pode causar um estresse, etc. Então é bom que você seja organizado nesse sentido. Aí você tem a coisa do só som, que é aquela coisa do helicóptero, ou é um carro de época, ou é uma coisa muito específica que você vai gravar como se fosse um take alternativo da voz, lá o audio track da pessoa falando, mas só de um ruído. Por exemplo, esse óculos, ele é personagem do filme porque é um óculos de época, não sei o que lá. E ele é construído com, sei lá, cetim do Sudão e ele faz um ruído muito específico e ele custa R$ 1 milhão para você alugar durante um dia. Então você aproveita que ele está na locação. O som desse óculos é a chave para o desenrolar da história. Então você pode proporcionar isso. Claro, se for um objeto tão específico, na pós-produção você vai ter muito mais controle. Estou dando um exemplo um pouco exagerado, mas vai reunindo material, vai na sua medida do possível, com sua escuta, o que pode ser útil e o que não pode ser útil. E claro, em conversa com a direção do som. Aí a questão do Wala é o que eu falei, porque como a gente grava o som direto, quando a gente está filmando, a figuração é silenciosa. Se for uma figuração que é importante, você vai lá e grava isso. Né? Então, olha quantas coisas aí o som direto faz que não é só o som da voz. Aí tem uma indicação de um diretor de som argentino chamado Carlos Abate, que publicou esse livro, Como Fazer o Som de um Filme. E aí eu fui numa palestra dele e ele fala que som é útil da gente fazer na filmagem que não é som direto. Sons solos, né, que seria só som, os efeitos e ambientes que não são filmados, sons que vão ser difíceis de pós-produzir, ambiente com característica particular, atmosfera. Então acho que é uma coisa interessante porque o Carlos Abate é um diretor de som muito atuante, assim, faz muitos filmes, então, só para a gente dizer que esse pensamento aqui ele é difundido, não estou inventando nem nada, assim. Então, o som direto é essa coisa da espinha dorsal de um filme, e quando você começa a pós-produção, o som direto é tudo que você tem. Então, o som direto ele é da onde começa o trabalho, então é importantíssimo que que ele seja bem feito. Ah, eu já falei que tem momentos que o som direto vai ser valorizado, momentos que ele não vai ser valorizado. Às vezes ele vai ser usado só como som guia, às vezes filmes que é o som direto inteiro e você não dubla uma palavrinha. Bom, começamos as filmagens. Aí tem a questão de, aí eu vou colocar na descrição, é um vídeo do Toninho Muricy, que é um técnico de som muito experiente aqui no Rio de Janeiro, e aí ele vai falar dessa coisa que eu falei do avião, né? No vídeo dele vai falar que essa coisa muito importante do som direto, uma das principais funções, é a gente criar essa unidade temporal e espacial entre os planos, para que na pós-produção seja melhor de utilizar um plano com o outro. Então, é uma coisa que a gente tem que se considerar. Putz, variou muito o fundo. Então, é algo que todo mundo tem que se concentrar com isso, mantas, posicionamento de microfone, etc. Então, ele vai falar que essa continuidade do fundo vai criar a ilusão da unidade temporal, né? Ele fala, se a cada momento que você tiver num plano, você mudar o fundo sonoro, vai ficar muito evidente que teve passagem de tempo, e aquilo vai deixar claro que não está acontecendo no mesmo instante, como a gente quer criar a ilusão de que, na verdade, está acontecendo. Então, mais a coisa que eu falo, né, do mundo real, do aparato técnico, do filme, do contrato audiovisual. Isso lá está no contrato audiovisual. A gente tem que criar a ilusão. Por que a gente faz um filme? A gente filma o plano meio-dia e o contraplano às 5 da tarde. O fundo vai estar completamente diferente. E a gente tem que ter a sensação de que aquilo foi filmado no mesmo momento. Né? Você tem, por exemplo, o plano A foi filmado às 9 da manhã. E o contraplano B da pessoa respondendo foi filmado às 3 da tarde. Então, essa imagem sonora, ela tem que corresponder com essa imagem visual, né? Isso para ser num filme de ficção clássico, né? Então, essa é uma questão super importante que o Tuninho levanta, né? Bom, isso aqui é um print de uma sessão do Pro Tools, que é o principal software, programa, né, de edição de som que a gente usa. Edição de som, mixagem, é um programa usado no mundo inteiro, então você pode fazer a edição de som de um filme no Japão e fazer a finalização
a mixagem de som desse filme, sei lá, em Guiné-Bissau ou qualquer outro lugar. Enfim, guardadas as proporções, você tem um padrão de uso de programa de edição de som. Esse software ele é muito utilizado. Mas, enfim, quais são as condições ideais para captação de som direto? A gente vai gravar o som em camadas, né, na medida do possível, porque você vai ter um controle maior entre cada um desses sons aqui. Por exemplo, a gente vai estar misturando aqui, tem então, efeitos estéreos, ambientes, efeitos de produção, Foley. Você vai juntar 1000 sons. Se cada um desses sonzinhos tiver um fundo muito sujo, você não vai conseguir ter um controle tão grande. Claro, isso varia de filme para filme. Mas a gente pensa lá num processo um pouco mais clássico, quanto mais controle você tem entre cada um desses sons, melhor vai ser. Trabalhar com locações silenciosas, ou que se não sejam silenciosas, aquele som tem uma justificativa muito clara para o roteiro, né? Porque vai estar muito ligado à ideia da inteligibilidade, que é uma ideia que está ligada ao que eu falei da reverberação. Quanto menos reverberação, melhor. A gente está muito atento a uma relação sinal-ruído boa, uma boa relação sinal-ruído. E aí uma coisa que eu deixei, que é uma frase bonita, que é: o silêncio ele é fruto da escuta coletiva. Se está todo mundo escutando, a gente tem silêncio. Então, eu acho que isso é bom para a equipe se concentrar, é bom para o elenco entrar no clima da filmagem. Eu acho que o silêncio, um set silencioso em que as pessoas não gritam uma para as outras, acho que é uma coisa muito boa para todo mundo. Então, beleza. Vamos lá, continuar. E aí o som tem uma característica, que eu já falei, coisa do enquadramento, que o som vaza, ele escorre, ele não vai respeitar enquadramento nenhum. Na imagem ali tá quebrando, ali tá, o mundo tá acabando ali, o mundo tá acabando aqui, mas eu tô ok, tá tranquilo. Na imagem, no som não, se o mundo tá acabando ali, vai vir para cá. E aí tem o pensamento, tem uma entrevista, que vou deixar o link na descrição, com o Guilherme Martins, que ele é um professor de som, ele faz som direto, faz pós-produção também, que ele fez o som aí desses dois filmes, A Cidade Ama Só e Branco Sai Preto Fica, os dois são do Adirley Queiroz, que ele vai falar um pouco sobre como que essa questão do som vazar, ele ao mesmo tempo é algo que você tem que estar consciente para tentar manter uma boa relação sonoro-ruído, de isolar o fundo e ter a voz destacada. Ao mesmo tempo você tem que estar ligado que o entorno também conta a história do filme. Isso é claro, a gente vai específico para cada projeto, mas às vezes aquele entorno, uma coisa que acontece na hora do almoço, isso você pode trazer para dentro do filme. Então ele chama a atenção de que você, às vezes, muitos técnicos de som direto, eu vou falar depois da questão do técnico de som, eles acabam temendo essa invasão e isolando tudo, quando na verdade esse entorno pode ajudar a contar a história do filme. Então você tem que estar com os ouvidos sempre muito atentos e ligados em tudo, e a sua cabeça sempre está: como eu posso... eu vou botar também outro link na descrição do som, que o Vasco Pimentel, que é aquele profissional que eu trabalhei, ele vai falar sobre isso. Sua cabeça, assim, como eu posso jogar com esse som para dentro do meu filme, que ele conta a história do meu filme, e quanto aquele som, na verdade, não conta, eu quero me livrar dele. Então, a sua cabeça no set de imagem tem que estar todo momento lidando com essas duas questões, né? E aí, agora eu vou falar um pouco sobre a equipe de som direto, né? A gente falou umas características, vamos focar um pouco na equipe. Quem forma a equipe de captação de som direto? Aí eu vou botar na descrição também uma mesa que eu participei de um filme que eu fui assistente de som, segundo assistente de som, e a gente fez uma mesa, participou o técnico de som direto, a primeira microfonista e eu como segundo assistente, e a gente conversou sobre o processo, sobre a equipe. Então vou deixar o link na descrição, um filme do ano passado. Então você vai ter a equipe formada pelo técnico, deixa eu ver se está aqui, pelo técnico de som direto, que eu vou falar, que tem uma questão da palavra técnico. O técnico ou a técnica de som direto, uma primeira assistente, que vai ser um microfonista, uma microfonista, um segundo assistente, uma segunda assistente e um estagiário, se possível. Isso não quer dizer que são 4 pessoas sempre, ou, por exemplo, primeiro assistente, você pode ter 2 primeiros assistentes, 2 microfonistas, ou 2 segundos assistentes, enfim. Aí, como eu falei, dependendo do projeto, existe a possibilidade de ter 2 ou mais microfonistas, 2 ou mais segundos assistentes. Num documentário, geralmente a equipe é menor.
E aí, o técnico do som direto, que eu chamo a atenção. Na Argentina, a palavra é sonidista. Nos Estados Unidos, production sound mixer. Na Itália, fônico de presa direta. Na França, ingenieur do som. Em Portugal, diretor de som. Ou seja, o Brasil, dentre algumas línguas, é o único em que a palavra técnico aparece antes da função desempenhada. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque essa palavra, técnico do som direto, ela pode trazer junto com ela uma certa obstrução criativa da função no set de filmagem, como se a função fosse apenas técnica. E a gente está vendo que não é apenas técnico, porque olha quanta coisa a gente tem que gravar, quanta coisa a gente tem que dar conta, quanta coisa a gente tem que pensar, quanta coisa a gente tem que se formar. Então não é definitivamente uma função meramente técnica. E essa palavra, na realidade do mercado audiovisual, dentro do mundo do audiovisual, você tem, sei lá, operador de áudio, não sei o que lá. Mas no cinema você acabou se popularizando no Brasil essa função técnica de som direto. E essa palavra técnica, ela para mim, ela sempre foi uma coisa meio esquisita, assim. Né? Porque você tem diretora de fotografia e técnico de som direto. Pô, que saco, técnico. Eu não quero ser técnico de som, eu quero ser diretor de fotografia. Por isso que eu falo dessa questão da direção de som, né? Então, eu prefiro falar profissional que faz captação de som direto, ou som direto, porque técnico de som direto, enfim. Bom, fora essa questão de nome, técnico do som direto vai ser a pessoa que vai encabeçar a equipe e é responsável pelo som que está sendo gravado. Vai planejar qual microfone vai ser usado, posição dos microfones, qual som deve ser priorizado, comunicação com as outras áreas, com a fotografia, certo? Sempre com a supervisão da direção do som. Primeiro assistente, que é microfonista, vai operar os microfones aéreos, que é a principal ferramenta de trabalho da captação de som direto, é o gravador, onde você está gravando o som, e o microfone aéreo, que é onde você vai estar contando, são as orelhas dos espectadores, né? Você vai estar passeando com essas orelhas. Claro que essas orelhas vai ser preenchida com um monte de coisa na pós-produção, mas a operação dos microfones aéreos, booms, que nem esse aqui, que eu vou explicar melhor o que é a função do primeiro assistente. O segundo assistente, ele vai colocar, é padrão na captação de som direto que a gente usa microfones aéreos em boom, e também microfones de lapela que ficam presos no corpo das personagens. E aí esses microfones, eles têm que estar escondidos, e aí eles são microfones muito sensíveis, porque diferente do teatro, que os personagens podem falar muito alto, e porque tem a plateia, no cinema as pessoas falam normal. Tô falando com você, nossa, você viu o que aconteceu naquele momento? As pessoas podem falar muito baixo, tem que ser muito natural. Então o microfone tem que ser muito sensível para conseguir para conseguir ser afetado por essa informação sonora. E isso é bom porque fica um som muito... A representação, a recriação técnica dessa informação mecânica, dessa energia mecânica, ela vai ser muito fidedigna, porque ele é muito sensível. Mas, ao mesmo tempo, qualquer som ao redor também vai entrar no microfone. Então, esse microfone de lapela, se ele tiver o ruído de roupa, é difícil colocar. Então, o segundo assistente, isso varia. Essa função do segundo assistente, o técnico do som tem que confiar muito nessa pessoa, porque esse microfone, às vezes, tem planos que é muito aberto, o boom não vai conseguir captar o som. Então, vai depender muito do lapela. Então, essa colocação desse microfone de lapela tem que estar muito bem feita, né? E aí, ele pode fazer um segundo microfone aéreo mais simples, ele vai supervisar consumo de bateria, fazer a comunicação importante entre o técnico, a técnica do som, e o técnico, a técnica do som, e o microfonista que está lá com o microfone aéreo e tal. E aí você vai ter o estagiário que seria um aprendiz, assim. Na realidade do Brasil é muito pouco comum, mas eu acho que é uma função fundamental ter, assim, sabe? Ganhando, remunerado, claro, para a pessoa poder não ter responsabilidade e aprender um pouco de cada função. E aí tem um técnico de som chamado Márcio Câmara, que ele escreveu um livro chamado Som Direto Cinema Brasileiro, Fragmentos de uma História, que ele vai se debruçar sobre o papel criativo do técnico de som direto na construção de sonoras de um filme. Porque eu acho que o Márcio Câmara também se incomodava um pouco com essa questão de que a função não é apenas técnica, ela é criativa. Então já fica fica aí uma dica, né? Aí, de novo, né, na entrevista, né, com o Guilherme Martins, o som direto tem papel criativo? Fundamental. O som direto... Eu acho interessante que o Gui fala aqui, ó, quanto melhor o som direto, mais espaço existe para a construção sonora da pós. Se o som direto está muito comprometido,
a pós não vai conseguir acrescentar muito, porque qualquer coisa vai poluir demais. Então é fundamental que o som direto seja bem captado e pode ser criativo, né? Etc. Por exemplo, às vezes ele fala, muitas vezes recebo uma cena em que o som direto é tão lindo que não ouso mexer em nada ou quase nada. Então, a coisa da assinatura acústica dos espaços, né? Então, mais um link na descrição, entrevista com o Guilherme de novo, que já tinha dado lá antes. Então, técnica do som direto vai estruturar a equipe. Quais as principais ferramentas de trabalho? O gravador digital, que a gente grava em cartãozinho de memória. Ainda bem que não é mais analógico, é muito mais fácil, muito barato, democratizou tudo. O mixer hoje em dia é menos comum, porque antes você tinha um gravador que só tinha 2 canais, você tinha um mixer com mais canais, que você entrava mais canais e botava pro gravador. Hoje em dia os gravadores já conseguem gravar, sei lá, até 30 canais separados. Você vai ter microfones que vão ser microfones aéreos, que a gente chama de boom, shotgun, e microfones de lapela. A princípio, esses dois tipos de microfone. Transmissor e receptor, quando você vai usar sistema sem fio de comunicação, transmissor e receptor. Vara boom. Suspensão e protetor de microfone contra o vento, porque são microfones muito sensíveis, então eles têm que ter proteção de vento. Aqui, por exemplo, para a interna, vai fazer um barulho estranho agora, ó. A gente usa essa proteção de vento para a interna. Mas para a externa, por exemplo, a gente pode usar um microfonezinho aqui, que é um outro microfone, por exemplo, numa outra proteção de vento aqui. Deixa eu abrir aqui. Ele vai estar aqui dentro, aí você pode colocar, além disso aqui, você pode colocar esse peludo aqui, que é a Priscila lá do TV Colosso e tal, são coisas de proteger, porque esses microfones, eles são muito sensíveis, né? Vamos voltar aqui. Opa! Pronto, todo mundo vivo, ótimo. Então você vai ter fone de ouvido, né? Porque você vai estar escutando, claro, e cabos de áudio e tal. Então aqui alguns equipamentos que eu selecionei. Isso foi de uma locadora que loca equipamentos. Então a gente vai ter os gravadores e aí cada botãozinho desse é um canal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais. Aqui tem mais canais embaixo. Esse tem 1, 2, 3 canais principais e 3 canais auxiliares. Então são essas ferramentas onde a gente vai fazer o registro do som, vai gravar o som de fato. E aí você vai ter microfones direcionais, condensadores, né? São microfones muito sensíveis, são gravados nessas caixinhas, que eles são muito caros, porque imagina, como a gente não pode entrar dentro do enquadramento, o nosso microfone tem que ser muito sensível para conseguir de longe captar esse som, né? Não pode ser, não é que nem o microfone do Silvio Santos, que a gente não pode, do cinema a gente, diferente da TV, do jornalismo, a gente não pode ver o microfone, senão era fácil. Os personagens seguravam os microfones e falavam, eles não podem também ensinar, eles estão encenando, então você tem que fazer essa captação à distância. Então, tem os microfones direcionais, você tem os microfones de lapela, que vão ser colocados na roupa, são microfones muito pequenininhos, né? E aí tem uma certa polêmica dessa coisa do boom e do lapela. Porque hoje em dia a gente usa muito microfone de lapela e no set de filmagem, se o técnico de som não usa microfone de lapela, assistente direção, a equipe acha que ele é preguiçoso. Ué, não vai botar lapela? Ficou tão popularizado? Tentar basicamente explicar essa polêmica. Microfone direcional. Você vai ter muita sensibilidade, você vai ter muita informação acústica, você vai revelar a acústica do local, você vai ter muito detalhe sonoro, muita sutileza. Então você vai conseguir contar aquela história de uma forma muito boa. O microfone de lapela, ele vai garantir a inteligibilidade, porque ele vai praticamente anular a acústica do espaço, ele vai ter um menor detalhe sonoro, é um som mais achatado, mais comprimido, vai ter menos informação. Então o boom, a gente vai ter um microfone muito sensível, que vai captar um som, vai ter uma representação muito fidedigna, mas ao mesmo tempo vai revelar a acústica do espaço. Isso pode ser um problema ou pode ser uma coisa boa. E o microfone de lapela você vai garantir essa inteligibilidade vai garantir que está todo mundo entendendo o que a pessoa está falando, mas você vai anular a acústica daquele espaço. Você vai ter um menor detalhe sonoro. Você pode combinar os dois microfones? Pode, mas a gente vai ver na aula de pós-produção que tem uma forma correta, porque se você misturar eles de uma forma aleatória, você pode ferrar com os dois sons. Então, basicamente, é essa polêmica. Você vai ter proteções de vento, porque os microfones são muito sensíveis, não é só pegar o microfone lá, tem toda uma estrutura, uma suspensãozinha, um acessório. Aí depois você vai ter as varas, onde esses microfones são operados, e você vai com uma vara, que a gente viu lá naquela foto. Acho que vamos ver, subir.
Aqui você tem a vara, o microfonista, né? Importante que o microfonista use fone de ouvido para se escutar também. Ele vai estar operando essa vara boom sem fazer barulho e apontando o microfone no eixo, porque esse microfone ele é muito sensível, e ele é muito sensível para o que está na frente dele. Ele rejeita o que vem dos lados, ele é muito sensível para o que está na frente. Então ele tem que estar super bem posicionado, é um trabalho muito difícil e que deveria ser mais valorizado aqui no Brasil, mas infelizmente não é. E aí você tem os sistemas de transmissão, porque os microfones de lapela, que fica no corpo do elenco, ele é conectado a um transmissor e esse transmissor manda um sinal sem fio para o gravador. Então você tem esses acessórios aqui que vão mandar o sinal de uma forma sem fio para o gravador. Aí você tem baterias também, porque todos os equipamentos funcionam com bateria. Aí você tem microfones específicos para captação estéreo, por exemplo. E microfones, esse aqui é o do Silvio Santos, microfones dinâmicos também, que são microfones que podem ser usados em ocasiões mais específicas, digamos assim. Então, como que se parece o técnico, a técnica do som direto no projeto de ficção? Eles montam os equipamentos distante do set de filmagem, distante da câmera, dos refletores, e mandam com um fio ou com um sistema sem fio, se conectam com a pessoa, o microfonista ou a microfonista, que vai estar lá no set de filmagem, no calor do momento, vai jogar esse sinal para essa pessoa que está operando e reunindo todos os sinais dos microfones, né? Usando, preferencialmente, tendo uma referência visual do que está acontecendo na imagem, né? É importante que tenha essa referência visual do que está acontecendo na imagem, para conseguir monitorar melhor o som. Então é importante que você veja o que está acontecendo no plano para conseguir eleger a intensidade de cada microfone. E aí, isso é no exemplo de uma ficção. No caso de um documentário, você tem geralmente o técnico de som direto que ele usa uma bolsa e ele segura o gravador, como se fosse esse gravador, ele está tudo compacto aqui dentro da bolsa e ao mesmo tempo ele opera o microfone direcional. Aqui, por exemplo, você tem um trabalho que eu fiz com o Vasco Pimentel, que é esse diretor de som, que ele é um cara maravilhoso, um filme que a gente fez em São Paulo, que era um documentário, mas ele estava com o gravador aqui na bolsa e eu estava operando o boom, mas a gente estava com um sistema sem fio. Então eu mandava para ele o som do boom, ele gravava o boom. Então a gente poderia ficar distante, era muito mais confortável, porque você não tinha um fio conectando, ele não precisava ficar sempre do meu lado. Então essa é uma configuração de documentário que você tem o técnico de som com o microfonista, né? Aí você tem, por exemplo, documentário, você vai ter aqui na bolsa, né, essa bolsa aqui é uma foto aproximada, né? Você tem o gravador, os receptores de microfones de lapela, né? Aqui os microfones de lapela, e aí o boom na vara. Aqui uma situação de entrevista em que a gente bota o gravador no suporte, bota o boom no tripé, que vai ser parado mesmo. Então, essa é uma outra situação de entrevista, né? As câmeras filmando aqui a pessoa entrevistada, você pode fazer um setup parado aqui. E aí, essa coisa de... Essa divisão do... que eu já falei da nossa cabeça, que você tem essa captação de som direto, que você vai privilegiar a captação da voz, performance das atores, que você vai ter uma diegese muito restrita, né? O espaço diegético ele não é tão ampliado. Ou você vai ter uma coleta de material, uma ida a campo, uma coisa antropológica, do biólogo, antropólogo, e fornecer um material mais rico, essa ideia da diegese mais ampliada. Então, essa questão acho que é super importante. E aí eu vou deixar na descrição do link, se eu encontrar, é uma fala que o fotógrafo Walter Carvalho perguntou para ele: quando você se sente preparado para fazer um filme e qual o filme mais difícil que você já fez? Isso acho que foi, na verdade, uma palestra que eu escutei dele, então nem sei se vai ter link. E ele fala que eu me sinto muito preparado para fazer o filme quando eu acabei de fazer o filme. Porque ao longo do processo eu aprendi tudo. Aí quando você termina o filme, então era assim. Agora que você acumulou o conhecimento, mas o filme já acabou. Aí então, qual é o filme mais difícil que você já fez? É o próximo. Porque como cada filme é um filme, o próximo filme sempre vai ter questões novas e vai demandar coisas novas que você não sabia como fazer antes e vai ter que aprender. Então, eu achei muito interessante dessa coisa de cada filme é um filme. Então, o que a gente espera de um bom som direto? Um registro da voz de forma clara, uma boa relação do som e do fundo, continuidade sonora entre os planos, sons ambientes das locações, ruídos específicos, enfim. Aí eu vou deixar na descrição uma série maravilhosa de vídeos, chama O Operário Criador, da técnica de som Gabriela Cunha, vou deixar na descrição do vídeo, muito bom.
E aí é isso, né? Como nos gravadores atuais a gente pode gravar até 32 canais diferentes, né? É muito, muito canal. A gente acaba optando por colocar microfones de lapela em cada ator, atriz que vai falar, mais os microfones booms, né? Aí a gente tem essa coisa da redundância, né? O backup de som. Porque às vezes você tá com o boom, por exemplo, você tá, por exemplo, se eu tivesse aqui só com uma. Isso aqui é uma entrevista que eu fiz. Se eu tivesse só com uma lapela, o que acontece? A entrevistada coloca a mão aqui e acabou o som. O som por um segundo eu tô falando assim, oi, tudo bem com vocês? Deu pra entender. Oi, tudo bem? Eu tô falando com vocês, meu nome é Guilherme Farcas e eu tô dando uma aula de som aqui no prêmio da CSEC, eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc. Isso que ela fez, tocando no microfone, é igual eu fazer isso na minha voz. Como eu tava com o boom, e era um documentário plano bem fechadinho, eu pude chegar com o boom bem perto dela, com o boom eu tô tranquilo, porque aquilo ali ela pode bater à vontade, aqui que não vai causar nada no meu boom. O lapela vai ficar horrível, vai ficar batido. Então, a gente acaba optando pela redundância, fazer esse backup de som, né? E como a gente tem muitos canais, a gente faz isso, né? Geralmente, os microfones sem fio são colocados no camarim, e aí é uma relação muito específica, muito particular, muito importante de ser concentrada entre a equipe de som e a equipe de figurino, que é uma coisa super íntima, né? Você colocar um microfone, então tem que ser uma conversa muito boa. E aí nos ensaios, o técnico, a técnica de som, ele vai avaliar como que os microfones aéreos vão ser posicionados, o microfonista vai estar lá fechando luz junto com o fotógrafo, com a fotógrafa no set de filmagem. Depois da técnica do som direto, do técnico do som direto, a gente tem o primeiro assistente, a primeira assistente, que é o microfonista, né? E aí esse microfonista vai fazer a operação do microfone aéreo. Aqui, por exemplo, a gente tem um microfone aéreo sendo operado por uma vara boom, e aqui você tem um equipamento chamado plug-on. Esse equipamento plug-on, ele vai mandar o som do boom sem cabo, sem fio, para o gravador, né, através de um sistema de transmissão e de recepção de radiofrequências, né? Esse é importante, assim como o técnico, todo mundo lê o roteiro, porque o trabalho dele vai ser apontar o microfone para quem fala. Basicamente é isso. O que o microfone faz? Aponta o microfone para quem fala. Mas isso é super complexo. É tipo, eu acho que o trabalho da microfonista, do microfonista, tá muito ligado a uma dança, sabe? Então você tem que ter muita elasticidade, com certeza tem que fazer atividade física de forma frequente, tem que ser muito alongado, saber entrar em lugar muito apertado, tem uma visão de set muito boa, porque o seu trabalho você vai ficar se movimentando muito com um objeto muito grande, então é fundamental que você tenha uma noção espacial, ler o set, saber como que o set tá, onde é que você vai, onde é que você não vai. Então você vai operar essa pessoa aqui, esse microfone aqui, super sensível, que é super caro e super maravilhoso, né? Então você vai comunicar com o técnico de som, nas reuniões da pré-produção vai ajuste como vai ser os métodos de trabalho, vai se familiarizar com os microfones sendo utilizados, como vão ser os planos, né, o roteiro decupado, né? Ele vai manipular e posicionar os microfones, tem que ter um conhecimento de áudio de microfone, com som de microfone, a sensibilidade dos microfones, qual é o ângulo de captação desse microfone, etc. É importante, por exemplo, que a gente saiba que quando a Letícia falar D3, a Letícia vai falar é que isso aqui não está ajudando. Quando a Letícia falar ajudando, a mulher vai falar foi tu que preferiu. Então, você tem que saber todas essas indicações de roteiro para saber se você tiver sendo um microfonista, só um microfonista, que acho que para um set de ficção muito importante que tenham 2 microfonistas, eu vou explicar por quê. Você saber como que você vai se movimentar, e aí é muito bonito a questão do microfonista, da microfonista, que você você começa a ter uma intimidade muito grande com o elenco. Você começa a pegar os tiques do elenco, né? Uma virada de ombro significa que vai virar, um olhar significa que vai falar tal coisa, vai passar a fala para outra pessoa. Isso é muito bonito, assim. Eu acho que o trabalho da microfonista tem essa coisa muito... E é muito legal porque na câmera você tem uma pessoa que faz só o foco. Aqui você vai dar para ver, aqui, ó. Esse profissional aqui. Aqui você tem o operadora de câmera e a primeiro assistente, que é o foquista, que vai dar o foco para a imagem. E esse foco vai variar a distância que essa pessoa tá para a câmera. Quanto mais perto, quanto mais longe, a pessoa vai mudar o foco.
E o microfonista também está ligado nessa posição. Então, são pessoas que trabalham muito em conjunto. Às vezes, a pessoa que está fazendo foco está em dúvida, vê o microfone que começa a ir com o microfone para um determinado personagem, sabe que o foco tem que ser puxado, tem que ser levado. Então, é muito bonito essa comunicação, assim. Né? Então, você tem, basicamente, essa pessoa falando, o microfone apontado, quando essa pessoa começa a falar, o microfone já vira. Então, isso aqui é um exemplo de um microfonista trabalhando sozinho, né? Aqui você tem, por exemplo, duas pessoas, cada uma tem um microfone só para ela. Então, a chance desse microfone, dessa pessoa começar a falar, e o microfone demorar um tempo para chegar nessa pessoa, com um profissional, é muito mais alto do que dois. Dois, você vai ter fixo aqui, sempre que essa pessoa... Qualquer som que ela produzir, esse microfone dela vai estar captando. Então, eu acho que, para mim, ficção, a equipe mínima, assim, de ficção é um técnico de som direto, uma técnica de som direto, duas segundos assistentes, não, duas primeiros assistentes, microfonistas, um segundo assistente e um estagiário. É uma equipe muito difícil de acontecer, mas eu acho fundamental você ter duas pessoas no set de filmagem só para ver posição de microfone, boom, fazer, se tiver duas pessoas conversando, um segundo assistente que já vai deslocar para o camarim, já vai botar, estudar o lapela, se especializar só no lapela. Porque se você tem o técnico de som, a técnica de som lá escutando, vendo decupagem, mapa do som com a diretora, com o diretor. Se você tem um microfone, você tem que sair da montagem da luz. Porque isso aqui é uma cena que está super iluminada, tem 300 refletores aqui atrás e o microfonista pode fazer sombra, é super complexo. Então, o microfonista tem que estar no set quando a luz está sendo fechada. Se esse microfonista tá no camarim, botando o microfone de lapela, chega no set, vamos rodar? Ué, o boom, onde é que vai ser? Ah, estamos pelo som, o som demorou. Então, eu acho importante. Você tem aqui de novo, ó. Aqui sou eu fazendo microfone. Dois personagens, um aqui, outro aqui não dá muito pra ver. Você tem dois booms, um em cada personagem, por exemplo. Fundamental. Se tivesse um boom só, como é que vai ficar no meio do caminho? Aqui, de novo, dois booms, né? Cobrindo, esse boom cobrindo esses dois personagens, esse boom cobrindo esse personagem aqui. Aqui, isso aqui é no set de filmagem do filme A Rede Social, do David Fincher, que é um filme com muito diálogo e muito difícil. Você tem dois booms também. Aqui, de novo, no filme A Rede Social, você tem um microfone aéreo aqui, outro microfone aéreo aqui. Imagina, você tem esse plano aqui, ó. Você tem essas duas pessoas falando aqui, ó. Com um boom só, você tem 4 pessoas que conversam. Então, às vezes, você já garante sons, por exemplo, que não estão em quadro. Então, é super fundamental, porque eu acho que o universo de uma cena, de um plano, ele é tão rico. Você vai ter um microfone só para captar toda essa riqueza. Quanto mais microfones, mais você vai conseguir lidar com essa riqueza. Não quer dizer que é para lotar de microfone, mas estou querendo dizer que é muito importante. Acho que é mais possibilidades. São mais possibilidades. Agora, a segunda assistente vai montar, desmontar, manutenção, limpeza, organização, transporte de equipamento, anotação, substitui peça, acessório, controla cabo. Então, é uma função que basicamente pode olhar tudo que está acontecendo no set, fazer a comunicação entre o técnico de som e a microfonista, cuida dos lapelas, então é uma função mega importante, assim. Aqui, por exemplo, sou eu fazendo o segundo assistente, fazendo um ajuste de lapela aqui no microfone, numa cena. Aqui você tem uma outra situação de posicionamento, porque o lapela tem que estar escondido. E como ele está escondido, ele vai estar na roupa. Então ele pode fazer muito ruído. E é importante que não tenha ruído algum. Seja um som cristalino e limpo. E aí, entre um take e outro, você pode fazer um ajuste. Aqui o caso do microfone de lapela no cabelo. Aqui, por exemplo, é uma bolsa que eu gosto de usar para colocar todos os transmissores, todos os receptores, acessórios para carregar no set de uma forma super organizada e tal. Aqui são tipos diferentes de microfones de lapela, né? Aí você tem o microfone em si, né? Aqui o microfone, etc. Aqui o microfone, mas eles vão estar conectados a um transmissor. E esse transmissor ele vai ter que estar no corpo da pessoa também. A gente pode usar essas faixas, né? E eles são... E é a coisa mais chata, porque eles marcam a roupa e aparece, aí não pode aparecer, aí tem que ficar mudando de lugar. Então, o segundo assistente tem esse trampo também. E aí o segundo assistente pode fazer uma gravação de ambientes, efeitos que não são filmados. Às vezes está numa cena simples, o segundo assistente pega uma segunda unidade e vai gravar um som de umas vacas, ou um som aqui de uma enxada, ou aqui um som ambiente de uma viela. Pode também ajudar... ele não é
responsabilidade dele. E as responsabilidades de um segundo assistente, de uma segunda assistente, variam de filme para filme. Então, por exemplo, sincronizar a claquete, botar o timecode dentro de uma claquete, posicionar os receptores aqui, sem fio, dos personagens, porque os receptores têm que estar próximo do set de filmagem, né? Se o técnico de som tá lá distante, se o técnico de som tá lá distante do set de filmagem, muito longe, ele tem que ter o que os microfones sem fios, os receptores, eles têm que a conexão sem fio tem que estar uma coisa próxima, pode estar muito longe. Então você tem aqui no caso de um sistema sem fio de recepção conectado próximo do set, numa torre, e aqui você tem um sistema de antena, que seria, aqui tem uma antena, como se fosse só essa antena muito mais poderosa e o transmissor ficasse lá no carrinho de som. Então você tem que ter esse sistema de recepção muito próximo, ou seja, o transmissor do sinal sem fio tem que estar muito próximo do receptor do sinal sem fio, isso é fundamental, e o segundo assistente pode aproximar essa antena de um lugar para o outro. Carregar todas as baterias depois de um dia de filmagem, supervisionar esse consumo. Você tem que distribuir, por exemplo, isso aqui é uma continuista, que é uma função do cinema, que eu não vou explicar o que é, porque não é o foco aqui desse vídeo, mas essa pessoa tem que escutar o som, então a gente manda um receptor sem fio para continuista, aqui o vídeo assiste, a direção tem que escutar o som disso, então a gente manda para a direção, o segundo assistente pode distribuir esses headphones. Na câmera, a gente também manda um sinal do microfone, então o segundo assistente pode distribuir esse receptor para a equipe de câmera colocar na câmera. Pode fazer uma redução de ruídos de sapato, por exemplo, para não ficar aquele clac, 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 muito som de sapato batendo. O segundo assistente pode ir lá colocar um feltrozinho para tentar conter esse ruído. Beleza. Função de segundo assistente. Agora, tem uma coisa muito importante, que é o tratamento acústico das locações, né? E esse tratamento acústico ele é feito em conjunto, né? O técnico de som acaba liderando isso, mas a equipe toda se ajuda. E assim, dentro da equipe de cinema, você tem a equipe de maquinária. Essa equipe de maquinária, a meu ver, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, que ela é reflexo de uma realidade que eu vejo no mercado. A equipe de maquinária, ela é uma equipe de maquinária do filme, né? E a equipe de maquinária faz o quê? Geralmente monta, por exemplo, estruturas para filmar, botar a câmera em cima da casa, pega um ferro e bota a câmera lá muito longe. Ou a câmera vai dentro escorregando em um trilho, então a equipe de maquinária vai montar esse trilho. Ou aqui, por exemplo, a equipe de maquinária está montando um chroma key, vai lá, monta o chroma key. Ou usa um butterfly, que butterfly, na verdade, eu posso estar falando besteira, mas acho que ele vai difundir a luz, é um filtro que você passa sobre o sol, uma coisa enorme, uma estrutura muito grande que vai difundir aquela luz, ela não vai ser tão dura, então é uma estrutura grande, monta. A equipe de som, às vezes, precisa trabalhar no tratamento acústico das locações e usa estruturas da equipe de maquinária para isso, como, por exemplo, a montar mantas de som. E na minha visão, a equipe de maquinária também monta essas mantas de som, lida com esses equipamentos, mas o que acaba acontecendo na realidade do mercado, pelo menos no Brasil, é a equipe de maquinária da fotografia. Então, às vezes, não tem muita boa vontade de ajudar a equipe de som, que eu acho que é uma concepção errada, porque acaba tendo uma cultura de como se essa equipe de maquinária trabalhasse apenas para a fotografia. E eu acho que essa equipe, na verdade, trabalha para todos os departamentos que necessitem de equipamentos de maquinária, né? Então aqui, por exemplo, você tem um vidro que foi colocado. Isso não é equipamento de maquinária não, tá? É uma solução, talvez seja mais ligada à equipe de cenografia, cenotécnicas, do que maquinária. Colocou-se um vidro para barrar aqui o som que vinha de fora da janela, uma locação muito barulhenta, né? Um lugar muito barulhento. Isso aqui eu vi numa palestra de um profissional argentino. Aqui você tem mantas de som. Isso aqui é um equipamento que as locadoras de equipamento de maquinária têm. Você tem tripés, então você bota uma manta de som aqui num tripé para tratar. Isso é a coisa que a equipe de maquinária pode te ajudar. E aí, qual é o comportamento, acho que é fundamental, assim, no set de filmagem, essa postura de você entender onde é que vão as coisas, porque no set, no local de filmagem mesmo, onde vai estar a câmera e o microfone, é um lugar onde o espaço é muito disputado, né? O elenco tem que transitar, a direção tem que dirigir a câmera, o microfone. Então, acho que a equipe de som direto tem que ter uma visão muito atenta do que é o set, ler o set, isso você consegue realmente com experiência. Onde você vai montar o equipamento, vou montar o carrinho de som aqui, passa o cabo aqui, o microfonista vai ali, já fica observando. Então, essa coisa é super fundamental na equipe de som, assim. Tem que ser muito ágil e saber ler o set, onde tem que ir para cá, depois tem que ir para lá.
é algo realmente super importante, assim. E aí tem uma questão super importante também, isso já terminando a questão da filmagem, né? Que ainda é da filmagem, que é você nomear os arquivos. E é interessante que o seu arquivo de som que você gere, ele vai estar escrito lá, cena 39, plano 3, take 3, PU, que é picape, que é, enfim, não vou explicar aqui porque não é o foco, mas não importa. Então o seu take é legal que ele esteja nomeado cena 39, plano 3, take 3. É importante que exista essa nomeação clara para na hora da sincronização você saber que aquele som pertence àquele evento que foi gerado na claquete. Então a nomeação dos arquivos ela é super importante, identificar todos os arquivos. E o que não for sincrônico, o que não for gravado, tudo que é gravado em sincronia com a imagem, ele é antecedido pela batida da claquete no cinema. A pessoa pega a claquete na mão e fala: sequência 39, plano 3, take 3. E bate a claquete. Pá! Vai bater a claquete porque isso vai produzir na imagem, quando os elementos se juntam, e no som, um som muito alto, que na representação digital da onda sonora, vai ser um momento que vai dar um pico muito grande. Você visualmente vai conseguir sincronizar, onde a claquete se encontra é onde o som dá esse pico. Então, é muito importante que faça a nomeação desses arquivos. E aí, tudo que não for sincrônico, que não vai ter claquete, você se identifique, ó, som do elefante, som do jipe, som do tigre, som do ambiente, porque depois vai ser muito difícil, se tiver só lá um código, número 001, 0002, 0003. É importante que esses sons sejam devidamente nomeados. Aqui, por exemplo, você tem um aplicativo de celular que você pode botar aqui. No canal 1 tinha o boom, no lapela. No canal 2 tinha uma lapela, David Harvey, que é uma lapela. No canal 1 você tinha o boom 1, que é o que está acontecendo à esquerda. No canal 2 você tem a lapela da Estela. No canal 3 você tem a lapela do Rigo. No canal 4 você tem o boom 2, que é o que está acontecendo à direita da imagem. Enfim. Então é importante que tudo esteja super nomeado e mais organizado possível. Bom, isso aqui são formas da gente organizar a claquete, que você tem que falar o que está acontecendo, porque isso vai ser captado no som, sequência, plano e take, etc. É interessante também que você faça um boletim de som. Hoje, muitos gravadores já geram um boletim de som automático, mas que contenha o dia que foi gravado, a locação, microfones utilizados, timecode, formato de arquivo, qualquer coisa que possa ajudar na pós-produção. Isso aqui foi gravado quando? Você pega o boletim, isso aqui foi gravado aqui, passou um avião aqui, essa locação. Então, informações que você pode reunir que vão ajudar lá na frente, né? E aqui é um exemplo de um boletim de som, então você tem o nome do projeto, a pessoa que fez o som direto, locação, data, microfones utilizados, o que está em cada canal, timecode início e fim, duração daquilo, quantos canais tem, o nome do arquivo, etc. Aqui, no caso, um relatório do som direto, que seria uma coisa mais ampliada, que você pode detalhar mais informações que você queira. E aí, a questão da logagem, né? No final de cada diária, você pega todo o som que você gravou e tem a função da pessoa. Dentro do set de filmagem existe o profissional que é responsável por pegar o som do gravador e a imagem da câmera e botar dentro de um computador, passar em HD externo, e aí o nosso som vai passar por esse material, passar por esse processo. E eu acho que é isso. Aqui aí eu vou botar os links na descrição, tem bastante coisa. E vou botar no vídeo. Acho que é isso.